Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de hoje, do dia 15, né? E a gente tem algumas coisas para falar. Eu vou falar aqui no vídeo do YouTube para não ter problema, para depois não gerar que o professor não falou, o professor não disse. Então a gente já vai começar já falando sobre o trabalho que valia 7 pontos, que tem alunos que não me entregaram o trabalho. Eu dei até sexta-feira, dia 12, não me entregaram. O que eu quero dizer? Que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, as pessoas têm que respeitar a gente, é uma moeda de troca. E é muito complicado a gente marcar uma data, os alunos não entregarem, e aí eles vão dar qualquer tipo de justificativa que a gente tem que entender. Mas eu acho que essa justificativa tem que ser dada no período por exemplo, se eu dei uma semana para entregar, sua internet está ruim, você está com dificuldade, você tem que fazer um comunicado. Entendeu? Mandar um e-mail para o professor, ligar para a Claudinha, ligar para a escola, para a gente poder saber, porque a gente não vai adivinhar que você está sem internet, que você está com um problema de saúde. A gente precisa saber para a gente ter o controle, não porque a gente quer prejudicar. O nosso objetivo não é prejudicar nenhum aluno. O nosso objetivo é poder ajudar todos nesse período. Eu não sinto dentro de mim desejo nenhum de prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que trocar. Só que também, eu, como outros professores, não trabalhamos só para o Tamandaré. Então, a gente trabalha em outras escolas. Então, a gente precisa se organizar. Não estou aqui justificando o trabalho. Só que a gente tem um prazo, tem uma data, tem um dia. Então, são duas questões que estão me incomodando com relação aos trabalhos. Eu, enquanto professor, tenho que falar com vocês, que na sala de aula eu falaria. Primeiro, que não entregam no prazo e também não dão justificativa. E segundo, que vocês entregam um trabalho, muitas vezes não vem o nome do aluno, não vem a turma que o aluno é. Isso eu estou falando para todas as turmas, tá? Não foi só com o 8º ano, não. Todas as turmas. Porque muitas vezes é o pai e a mãe que enviam o e-mail. Eu criei um e-mail separado para a gente, só para receber trabalhos de colégio, mas eu preciso que vocês coloquem lá, pelo menos, o nome e a turma. O nome, o colégio e a turma, para eu saber quem são e que trabalho é. Então, são duas coisas que me incomodam. Sabe? Mas os trabalhos que foram entregues bacanas, foram muito bem feitos, eu não tenho que reclamar, eu não tenho o que dizer. Tá? Então, assim, teve alunos que não entregaram, eu não posso aceitar mais, a não ser que vocês conversem com a Cláudia, e a Cláudia vai passar para mim, e ela vai me enviar e eu vou aceitar o trabalho. Agora não tem mais como esse trabalho, porque a gente já está indo para o trabalho 2. A gente já está indo para o trabalho 2, né? Que é o trabalho que vale 8. E tem aluno que não me entregou o trabalho 1. Então a gente tem um tempo, a gente tem um prazo. Eu não estou querendo ser mal, mas eu acho que a vida é assim. Ela tem prazo, ela tem limites, ela tem dias para ela ser desenvolvida, tá? Eu não estou aqui brigando com ninguém, não estou aqui criando problema com ninguém, pelo contrário, eu estou tentando ajudar. Então, o que eu estou querendo dizer, não estou dizendo que eu não vou aceitar mais trabalho nenhum, não estou falando isso. Estou dizendo que eu recebo ordem, vocês precisam conversar com quem não me entregou, conversar com a Cláudia, e aí vocês vão conversar com ela, e vocês vão finir, e ela vai dizer para mim, o Ayrton, aceita trabalho de fulano, porque fulano conversou comigo, porque a gente tem os diretores, tem a coordenação, e tem eu tenho autonomia? Tenho, mas eu preciso seguir a regra deles. Então é tudo uma questão de hierarquia de trabalho, ok? Então, quem não me entregou, beleza. Trabalho que vale 8, segundo tópico do nosso vídeo, que vale 8, que é o segundo trabalho. Vocês têm até segunda-feira que vem para me entregar. É a crítica sobre o filme, lá, que está no nosso próprio livro. Deixa eu abrir aqui meu celular. O Eldorado, da observação. Ó. Tá? É assistir o filme Eldorado e fazer uma análise crítica do filme com pelo menos, já estou falando aqui, 15 linhas, 20 linhas. Você já tem competência para escrever, porque o filme ele é grande, então ele tem muitas informações. Então eu preciso que vocês façam uma análise crítica sobre o filme, tá? E aí, 15 linhas, bonitinho, direitinho, não precisa colocar imagem, pode ser digitado. Se você quiser digitar bonitinho, e entregar para o professor até
na próxima segunda. Hoje é dia 15. Vocês têm uma semana para fazer isso, tá? E para não deixar, esse é o trabalho que vale 8, entendeu? Então, assistir o filme do Eldorado, né, que está no nosso livro, na página 9, nosso livro 2, e vocês assistirem e fazerem uma análise crítica sobre o filme. Gente, não tem nada de tão complexo assim. Vocês estão em casa, na quarentena, assiste o filme, é uma informação e vamos evoluir com isso. Ok? Vamos lá, vamos para a aula? Vamos então para a aula? A gente estava falando dos maias. Eu vou fazer um retorno na página 9. Vamos começar então aqui, acompanhando a leitura do livro. Vamos acompanhar a apostila. Peguem a apostila, página 9, né? Nós estamos falando da cultura mesoamericana, da América Central. Os incas, os maias e os astecas. Hoje nós vamos falar dos maias e dos astecas. E na semana que vem falaremos dos incas, ok? Vamos lá. Então, vamos voltar a falar dos maias. Logo depois da observação do Eldorado, vamos falar dos maias. Vamos lá. Os maias, né? A arte maia, assim como em todas as civilizações, foi um reflexo de sua cultura, sociedade e religiosidade, sendo seu período artístico clássico entre os anos 300 e 900 depois de Cristo. Então ela teve um auge mesmo depois de Cristo, já com advento do cristianismo. Essa civilização aplicava excelência em tudo que criava, desde a arquitetura, passando pela pintura, escrita e astronomia, características que garantiu a eles o título de intelectuais do Novo Mundo. O que era o Novo Mundo, gente? O Novo Mundo, a ideia do Novo Mundo era toda a América que eles iam lá descobrir. O filme Pocahontas mostra isso, né? Como era ir para o Novo Mundo, América do Norte, América Central e América do Sul. Estando nesse Novo Mundo, essa civilização aplicava excelência em tudo que criava. Então, quando eles chegam quando os europeus chegam no povo maia para fazer essa... Por isso que vocês vão ver isso no filme O Eldorado, para chegar lá, encontra uma civilização muito organizada, né? Já tendo uma escrita deles, já tendo uma pintura muito bem desenvolvida e já tinha um estudo da astronomia, como eu mostrei na aula passada. Eles eram descendentes, especificamente a América Central, eles eram descendentes do continente africano, né? Eles tinham essa relação com o continente africano. Então, o continente africano ele teve uma característica muito grande dentro da América Central. Ok? Continuando, lá em cima, ainda na página 9. Vamos falar sobre as pinturas dos maias. As pinturas maias normalmente eram feitas em murais. Normalmente eram feitas em murais, né? Com a técnica de afresco e vasos de cerâmica, ambos utilizados com adorno das paredes dos templos. Então, assim, eles não faziam quadros, eles usavam a parede dos templos para pintar. Isso é uma característica do Egito. O Egito fazia a mesma coisa. Eles usavam a parede para pintar, né? Hoje, esse grafite que a gente utiliza aí nas cidades para pintar vem dentro dessa discussão que começa lá no homem primitivo, que pintava nas paredes das cavernas, que vai se evoluir nas paredes das pirâmides e que vai se evoluir aqui na América Central, aonde? Nas paredes dos templos construídos pelos maias. Então eles pintavam tanto as paredes com afrescos e vasos de cerâmicas. Eles criavam vasos de cerâmicas e pintavam esses vasos, né? Ambos eram utilizados como adornos das paredes dos templos, para enfeitar. Então, sim, eles faziam os vasos, decoravam os vasos, pintavam as paredes, como se fosse um mural para colocar dentro de características do que eles pensavam enquanto cultura. As pinturas de mural, em sua maioria, apresentavam muitas cores. Vocês podem riscar isso, tá? As pinturas de mural, em sua maioria, apresentavam muitas cores e representavam cenas históricas do dia a dia e cerimônias religiosas. Gente, idêntica ao Egito. É só vocês pegarem a apostila de vocês
vocês vão ver que o Egito fazia a mesma coisa. As pinturas das paredes tinham como característica o quê? Representar cenas históricas, né? Cenas do dia a dia e cerimônias religiosas do faraó. Então, os maias faziam a mesma coisa. Quase sempre essas pinturas eram encomendadas de grandes reis, né? Que vamos dizer que no Egito eram os faraós e nos maias eram os grandes reis, que desejavam ser eternizados, deixando sua marca na história. Olha aí a palavra eternizado. Sublinha a palavra eternizado, que tem a ver com a ideia faraônica, né? Não é que ela é eternizada para se sentir o poderoso, o power, mas era a ancestralidade, para que toda vez que olhasse para aquele mural, lembrasse daquele ancestral faraônico, para que toda vez que olhasse para essa pintura, lembrasse daquele ancestral maia. Então, a gente utiliza metodologias tecnológicas, instrumentos tecnológicos, para fazer a mesma coisa, como fotografia, como vídeo. Quando a gente vê uma foto de alguém que já morreu, é a mesma coisa. A gente está vendo uma foto de alguém que já morreu como uma forma de relembrar e lembrar essa ancestralidade, essa pessoa que já se foi. Quando a gente vê um filme de um ator, de um artista que já morreu, ou de alguém, ou um vídeo familiar, a gente está fazendo a mesma coisa. Só que naquela época eles não tinham essa tecnologia que a gente tem, que é o celular, que é a filmagem. Então eles faziam o quê? As pinturas e as esculturas. As pinturas e esculturas não foram criadas para culto. Elas foram criadas como uma forma de lembrar a história daquele povo, ou a história daquele rei, então, ou a história daquela cultura, né? Como é que a gente hoje lembra as questões da Grécia? Por causa da Grécia, de todos os povos da antiguidade, da antiguidade clássica, através da arte. A arte, ela é muito importante para a gente poder, se não tivesse a arte para poder lembrar como é que era a arquitetura, a escultura, a pintura daquele país, daquele continente, nós hoje não estaríamos aqui hoje falando sobre os maias, né? É muito importante a gente entender essa questão, né? Então a gente vai ter aqui uma foto que é um afresco em Bonampak, no México, que os maias, eles são os mexicanos, que são hoje os mexicanos, né? Detalhe, mostra uma cena de uma festa da civilização maia do século XIX. Não, do século IX, desculpa. Do século IX, eles estavam aqui, né? Aqui mostra. E você percebe bem que tem uma característica muito parecida com a pintura egípcia. Consegue perceber? Vocês olham, conseguem perceber isso? Né? É muito próximo à pintura egípcia. Eles têm a lei da frontalidade. Olha o rostinho virado. Opa! Aparece um negócio aqui no meu celular. Olha o rosto virado. A lei da frontalidade. Olha o pé, como está abertinho dentro de uma realidade. Ninguém vai falar, ninguém vai dizer. E olha a cor da pele. Isso quer dizer que esses maias, né, eles eram homens africanizados que vieram da África para morar nesse espaço civilizatório continental terrestre, como quando eles estavam no período nômade, né, e foram mudando. Eles eram os maias, que hoje é o Grande México. Mas olha que interessante como eles eram. Isso estou falando século IX, né, como eles eram, né? Vamos lá, diminuindo. Temos aqui também outro quadro, né, outra pintura, que são tocadores de chocalhos que lideram uma banda maia. Eles tinham uma banda, né? Uma banda específica. E olha aí de novo a lei da frontalidade, olha a cor da pele, olha como eles estão na posição que busca a ideia da lei da frontalidade. Então, a influência africana, ela está no mundo todo, e a gente nega muito essa influência africana. Então, você consegue perceber, dentro desse contexto, não é? Se vocês pegarem o livro 1 de vocês e verem lá o Egito, vocês vão ver essas características específicas desse grupo. Como eu mostrei para vocês semana passada, né? E volto para mostrar de novo, é importante vocês verem que essa escultura maia é uma escultura totalmente africana, né? Olha isso, o nariz, a boca, né? Você pode perceber que tem uma característica negroide. Então, esses povos meso-americanos da América Central, eles eram muito influenciados
pela cultura. Mas os maias era muito mais próximo da cultura africana. Como é que eram as esculturas dos maias? As esculturas maias, assim como as pinturas, eram encomendadas pelos reis. Tudo que eles faziam, pinturas, esculturas de reis que encomendavam, igual no Egito. Nesse tipo de arte, podemos observar o que? O estilo naturalista, com a representação de figuras humanas ou zoomórficas, figuras de animais, e com temática, página 10, relacionada à religiosidade. A mesma coisa que o Egito. Eles faziam esculturas antropomórficas, que são seres humanos, e esculturas zoomórficas, que são sobre animais. E essas esculturas, elas tinham um aspecto religioso, elas tinham uma característica religiosa. Elas davam simplesmente ali como uma forma de enfeite e decoração. Mas as esculturas, a pintura ela era decorativa e pedagógica, mas a escultura não, ela tinha um viés muito religioso. As esculturas também eram utilizadas como forma também de embelezamento e adorno dos templos e do palácio. Os materiais mais usados eram pedra, gesso e madeira. E aí você vai ter uma escultura que é a Rainha de Uxmal, né? É uma escultura com a cara, né, bem contemporânea, né? Eu achava eles muito criativos, bem contemporânea para esse período da cultura maia. E de uma qualidade, de um detalhe, né, de muitos detalhes que hoje, isso com pouca, não que não tinha tecnologia, mas não com a tecnologia que a gente tem, né? Então olha como é que a arte ela é importante para a gente entender que existem outros grupos, há uma pluriversalidade. Há outras culturas que também eram inteligentíssimas, não só a Europa e não só os Estados Unidos, né? Que foram mais colonizadores do que o quê? Né? Pegaram mais conhecimento das pessoas, né? Como é que era a arquitetura maia? Né? A arquitetura maia, a arquitetura é muito importante de todos os povos, né? Então como é que era essa arquitetura maia? Essa arquitetura maia ganhou grande destaque em meio às suas produções artísticas devido à organização de suas cidades e construções. Suas formas facilmente identificáveis, apresentando o formato de pirâmides, tá aí a característica maior da cultura africana. Eles vão trazer essa engenharia da África, especificamente do Egito, para a América Central. Mas, professor, como? Eles vieram no período nômade, eles vieram caminhando, andando mesmo, ou pelo mar. Tem várias teorias, gente, mas não importa. O que importa é que eles chegaram aqui. E eles começaram a construir as suas cidades baseadas na administração da cultura egípcia. Então eles construíam as cidades de formas facilmente identificáveis, apresentando formatos de pirâmides, só que as pirâmides deles eram repletas de degraus, tinham como função principal o quê? Servir de templos religiosos ou palácios. A mesma coisa, só que as pirâmides do Egito, elas começaram com escadas, que são as mastabas, que a gente nega, mas elas começaram com escadas, e ela foi se tornar aquele estilo piramidal, tridimensional, interessantíssima, criada no Egito, não por Pitágoras. Pitágoras foi para lá e aprendeu. Não foi Pitágoras que criou essa ideia da ideia espacial, ele foi para lá e ele aprendeu. Mas eles trouxeram aquela ideia logo do início de construir as pirâmides com escadas, que são chamadas de mastabas da cultura do Egito, né? Essas construções, concebidas em pedra maciça, possuíam pinturas murais em seu interior, igualzinho às pirâmides egípcias, gente, e escadas, que encaminhavam diretamente para as estruturas que se encontravam em destaque na parte superior das pirâmides. Era nesse local que ocorriam os rituais religiosos de adoração aos deuses. As principais construções dessa civilização são o Palácio do Governador, em Uxmal, no México, os templos, edifícios e esculturas monumentais das cidades de Copán, em Honduras, e as ruínas de Tikal, na Guatemala, né? Aí a gente vai ver aí, olha, o templo de Maia
o Templo Maia de Kukulcã, tá lá, o Templo Maia de Kukulcã, pirâmides, né, com escadas, né, as ruínas de Calakmul, né, e aqui embaixo as ruínas de Cal, na Guatemala, né, que sempre tem muitas visitas, que as pessoas vão lá para turisticamente. Ok? Então vamos lá. Vocês vão fazer, tá? Para a gente discutir daqui a pouco na live, o que você achou de mais interessante da cultura maia, explique. E 2, observe atentamente todas as imagens anteriores correspondentes à arte da civilização maia e cite características que conseguiu identificar. Então, vocês vão ter que fazer essas duas questões para daqui a pouco a gente corrigir. Ok? Tá? Podem responder no resumindo, não tem problema, não precisa responder no caderno. Podem só responder a questão do praticando 1 e 2 aqui no resumindo. Vamos para